Conosco e ele vai falar sobre a culinária libanesa. Tudo bem, Dr. Frank? Bom dia. Bom dia a todos aí. As pessoas podem olhar para o céu hoje, o céu está belíssimo aqui sobre Lajado. E ao falar da culinária libanesa, a gente quer humanizar um pouco essa guerra, né? E lembrar que por trás de toda uma guerra, de todo o que está acontecendo lá no Oriente Médio, existem povos aí, inclusive que migraram para o Brasil, como a gente tem uma série de palestinos no Brasil, e lembrar um pouco das tradições dos palestinos, da sua culinária e tudo mais. Esse é um povo que está nessa região aí há bastante tempo e que teve influência da sua comida, primeiro pelos árabes que dominaram aquela região lá no século VII, depois dos árabes de influência persa, que são os iraques, né, que moram ali onde era a Babilônia, onde é o Irã e o Iraque, e depois os turcos, que depois de 1450 conquistaram aquela região ali. E era um povo mais de hábitos alimentares mais simples, né? O pessoal ali vive, né? Aquela região é uma região desértica, então a base da culinária deles era arroz, cordeiro, iogurte e tâmaras. É o que eles tinham ali para comer. Mas o mundo árabe foi enriquecendo com o tempo. E depois se formou ali próximo a Bagdá, se estabeleceu um califado, que era o califado abássida, e eles começaram a incorporar elementos persas e foi se transformando numa culinária mais rica, e que ficou mais rica ainda depois da ascensão dos turcos otomanos ao comando do mundo árabe, vamos dizer assim. E eles têm lá alguns costumes muito interessantes. Por exemplo, na parte rural da Palestina, os fornos eles não são das famílias, eles são fornos coletivos, ficam próximo das casas e as várias famílias que utilizam aquele forno, eles têm o hábito de manter aquele forno sempre ligado, uma divisão entre as famílias. E quando a gente vai falar de culinária da Palestina, a gente tem que lembrar de três regiões: a região da Galileia, mais ao norte, próximo do Líbano; a região da Cisjordânia, que fica a leste, faz fronteira com a Jordânia; e a faixa de Gaza, que tanto tem se falado nos últimos dias, que ela faz fronteira com o Egito, com o Mediterrâneo e com o próprio Israel. Na parte mais ao norte, na Galileia, ela tem um prato que a gente conhece muito no Brasil, que é a mistura da carne com o trigo e que é chamado pelos árabes de quibe. Todos nós já provamos, aí a grande parte de nós já comemos quibe, e a gente usa para comer o quibe, a gente usa um pão árabe, que é um pão achatado, também chamado de pão pita. Então, o pessoal pega lá o quibe, a carne crua o, com o trigo, com os temperos que são colocados ali com a pimenta síria, que é uma mistura de condimentos, e é feito isso. O pão é usado como uma espécie de colher, e o quibe que sobra no dia seguinte, ele é ou frito ou assado. Então, isso é algo que nós estamos já relativamente familiarizados com no Brasil. Existe uma outra refeição também na Galileia, que é o pilaf. O pilaf é uma mistura de arroz com cordeiro picado, com pinhões aromatizados e com uma variedade de especiarias, e que acompanha ou com cordeiro ou com frango. Lembra vagamente aquilo que nós chamamos no Brasil de arroz grego. E eles têm ainda alguns espetos de carne, que dependendo da região eles chamam de kebab ou kafta, que são um espetinho de carne inteira ou um espetinho de guisado. E a carne é esmagada contra o espeto e é assada como se fosse numa pequena churrasqueira. Na Cisjordânia, então, descendo mais para o sul e para leste, as refeições são diferentes. Tem um prato lá principal chamado moussaka, que é um frango assado sobre um pão árabe com pedaços de cebola frita. Os palestinos gostam muito de fritar bem a cebola no fogo lento, com manteiga ou com óleo, até que ela fique bem crocante e ela fica doce. Então colocam isso sobre o frango, sobre o pão, colocam pimenta, e quando a gente fala de pinhão, eles usam, na verdade, um pequeno pinhão que se chama de pinole, que é o mesmo que os italianos usam para fazer pesto. E a macluba,
que é o prato, inclusive, que a gente deixou a receita aqui, é uma caçarola de arroz com berinjela assada, com couve-flor, cozida, com cenoura, com frango, e tem esse nome porque depois ela é virada, na hora de servir, se vira a caçarola ou a panela de cabeça para baixo. A expressão makluba significa isso, de cabeça para baixo. Eles têm também um prato tradicional nas festas, nos casamentos, que é o mansaf, que consiste numa perna de cordeiro, um grande pedaço de cordeiro, em cima de um pão árabe coberto com um arroz. Depois colocam lá em iogurte sobre isso para dar sabor. E a forma clássica de comer isso, uma pessoa do lado da outra, e um corta a carne, ou né, rasga a carne com as mãos e dá para a pessoa que está do lado. A faixa de Gaza, ela tem uma comida, como ela está próxima ao Mediterrâneo e tem uma grande costa mediterrânea, ali tem muito peixe, muito camarão, e como tem essa fronteira com o Egito, tem muita influência dos condimentos egípcios, coentro, alho, pimentão, cominho e tudo mais. E eles têm alguns pratos lá que misturam camarão, outros que misturam peixes. Então, essas são as 3 regiões da Palestina que a gente pode falar. E a gente tem ainda alguns outros pratos aí que talvez o pessoal já tenha provado. Tem o baba ganoush, que é um molho de berinjela, e que a história conta que baba ganoush é um caldo que uma filha fez para um pai que não tinha mais dentes para comer. Além disso, a gente tem o hummus, que é feito com uma mistura lá de grão de bico e com gergelim torrado. E temos o tabule, que a gente também deixa a receita. Tabule a gente usa muito, é um dos pratos que a gente faz no Natal em casa. A gente tenta pegar pratos de vários locais do mundo, de várias religiões, e o tabule é a nossa, vamos dizer assim, a contribuição islâmica na nossa mesa, porque uma salada feita com tomate, pepino e trigo, e ela é muito refrescante para os dias quentes. Então, a ideia de hoje era essa, era trazer um pouco, lembrar que por trás da guerra tem um povo também, com a sua cultura, com os seus desejos, com as suas vontades, e resgatar um pouco da história culinária tão rica desse povo aí, dessa região, que é a Palestina. Que vive um momento tão complicado, né? Mas que a gente tem que sempre conhecer as culturas. Eu acho muito interessante sempre, né? Culturas e especialmente na culinária, nas coisas do dia a dia. Tem muitas diferenças aí mundo afora e cada vez mais gosto de experimentar. Experimentar não custa, né? Se vai gostar ou não, depois é uma outra história, né? Mas por exemplo, esfirra é alguma coisa que é um pouco diferente para nós aqui. Eu sei que no Rio de Janeiro eles comem muito. Agora aqui em Lajado também descobri um lugar esses dias que tinha. Gosto muito de comer algo, assim, coisas diferentes. Vai aprendendo, né? E essas questões aí que foi falado pelo Dr. Frank, culinária libanesa, é algo interessante. Quem sabe daqui para frente, né? Tanto a libanesa como outras, cada vez mais presentes, né? Especialmente nos grandes centros. Acho que capitais têm mais isso. Mas até mesmo aqui em Lajado, né? Polos, assim, de regiões, como é o caso de Lajado, também começam a ter essas alternativas, né, Dr. Frank? Com certeza, e a dica para quem quer provar, conhecer melhor a comida libanesa, em Porto Alegre tem 2 restaurantes que servem buffet, que é o Lubnan e o Baalbek, que as pessoas podem fazer um passeio pela comida, não só palestina, mas pela comida libanesa, né? A gente tem, tanto em Lajado como no Brasil, uma série de imigrantes sírio-libaneses, palestinos, mesmo jordanianos aí, que vieram para o Brasil e que convivem aqui com a gente, trouxeram a sua cultura, os seus costumes, né? E é uma comida bem interessante. E lá no Hungry People, a gente dá uma série de dicas de como fazer alguns pratos da culinária libanesa. Inclusive, ontem a gente fez lá, preparando o programa aí, a gente fez baba ganoush, nós fizemos mijadra, nós fizemos tabule, fizemos uma refeição libanesa aí em preparação ao dia de hoje. Que legal, já prepara o texto, prepara o conteúdo e já vai colocando a mão na massa também. E claro, né, degustando, né? Com certeza deve ter ficado muito bom.